Foi. Apareceu aqui uma mensagem. Boa noite, meninas. Já estamos no Facebook. Agora foi. Estão todas me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Eu sou Valessa Rodrigues, sou professora, sou artesã aqui em Guaranésia, presidente do coletivo feminista Mulheres em Resistência. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês neste momento, receber essa mulherada correta. Lembrando que é um bate-papo sobre mulheres na política e não uma pré-campanha. Então, peço que vocês comecem a se apresentar. Bia, por favor. Boa noite. Cumprimentar a Patrícia, Simone, Gabi, Loli Copa, Valessa. Eu quero agradecer a gentileza do convite. É muito bom estar numa sala virtual só de mulheres. Eu sou Beatriz Cerqueira, sou professora, tenho 23 anos de magistério. A minha experiência é na educação básica, com alfabetização e educação de jovens e adultos. Antes disso, a minha militância foi de pastoral da juventude. Quando me tornei professora, acho intrínseca a militância, né, por melhores condições de trabalho e uma educação pública de qualidade. E aí a militância no movimento sindical, tanto no Sindiúta, quanto depois na CUT. E em 2018, pela primeira vez, eu me candidatei a um cargo eletivo para deputada estadual, e hoje estou, né, exercendo aí o primeiro mandato como deputada estadual pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Na Assembleia Legislativa, hoje eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, e em 2019 eu compus a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou, né, fez a investigação do crime da Vale com rompimento da barragem em Brumadinho. Então, essa, rapidamente, é um pouquinho de quem eu sou e do lugar que eu estou neste momento. E dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente podia continuar as apresentações aí, ó, até a Valessa voltar. Sim, continue se apresentando, por favor, Gabi. Eu sou a Gabriela, boa noite, moro aqui em Guaxupé, tenho 24 anos apenas, sou costureira, microempreendedora, né, bem jovem, e a minha luta aqui meus movimentos é o movimento afro, que hoje tem um corpo já formado, que é o Quilombé, graças à equipe de amigos que eu formei aqui. Tenho também o Varal Solidário, que é uma equipe de doação de roupas e acessórios e produtos de higiene. E o Varal Solidário é um evento de amizade, de vizinhos, é um grupo de amigos, e a gente faz em vários bairros aqui. É isso. Legal, Gabi. Patrícia. Eu sou a Patrícia Coimbra, sou professora de educação infantil no município de Guaxupé, né, vai fazer quase 4 anos. A minha luta, tipo assim, eu não faço parte de nenhum programa, assim, mas eu quero, tipo assim, participar, engajar, poder melhorar, né, o que eu acredito, né, e tenho um filho, sou mãe solo, e é isso.
Gabi travou para mim. Voltou. Patrícia, terminou a apresentação. Travou aqui para mim, pessoal. Boa noite. Eu sou a professora Simone Vec, tá? Boa noite a minhas parceiras de live, a nossa querida e atuante deputada Beatriz Cerqueira e a todos os espectadores que nos assistem aqui nesse momento. Sou professora da Rede Estadual da Educação de Jovens e Adultos, trabalho há quase 20 anos e penso que é por meio da educação que garantimos o desenvolvimento social, econômico e cultural da nossa sociedade. E hoje eu tenho o prazer de ter como parceiras de live aqui duas ex-alunas, que comprova que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. É um prazer estar aqui ao lado da Patrícia e da Valessa, da minha querida Valessa. E estou aqui à disposição para falar sobre a representatividade feminina na política. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora é a Loli. Oli. Uai. Olá, boa Estamos te noite. ouvindo, Tudo bem? Oli. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou Loli Copa, sou eco-artesã, militei bastante, assim, não... Uai. Tá me ouvindo? Então, eu sou Loli Copa, sou eco... Gente, eu sempre participei de organização não governamental, eu nunca estive em política, mas estou muito feliz e muito engajada. E eu espero poder contribuir para que mais mulheres tenham essa vontade de fazer parte. É isso. Meninas, eu tô com um problema na minha internet, eu não consigo entender quase nada do que vocês falam. Todas conseguem me ouvir, o pessoal que está assistindo no Facebook consegue ouvir. E eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Posso falar? Está todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês um breve histórico da história da mulher na política brasileira. Né? Então, nós vamos voltar lá em 1927, não faz tanto tempo assim, mas em 1927 nós tivemos a primeira mulher a votar no Brasil. Foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a professora Celina Guimarães Viana conseguiu seu direito de voto por meio da Lei 660/1917. No ano seguinte, 1928, nós tivemos a primeira prefeita
do Brasil e da América Latina, Luísa Alzira Soriano Teixeira. Em 1932, nós temos aí Getúlio Vargas instituindo o direito ao voto feminino. 1934, nós temos a primeira deputada federal no estado de São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz. Em 1935, nós temos a primeira deputada estadual negra, primeira mulher negra da história da política brasileira, foi Antonieta de Barros. Ela era professora e jornalista. Em 1981, temos a primeira senadora negra pelo Acre, Laélia Alcântara. E depois tivemos Dilma, presidenta eleita. Né? E eu peguei alguns dados das eleições de 2018, e aí eu descobri que nós tivemos uma maior participação da mulher no Congresso Nacional. Descobri também, nessas pesquisas, que apenas 7% dos municípios brasileiros têm governança feminina. 91% desses municípios contêm até 50 mil habitantes, ou seja, cidades pequenas governadas por mulheres. Mais dados: 70% das prefeitas da história do Brasil já ocuparam cargos públicos nas áreas de assistência social, educação ou saúde. Esses dados são do Instituto Alzira, que é uma organização sem fins lucrativos com a missão de contribuir para o aumento da representatividade feminina na política. Nós temos aqui hoje também deputada estadual pelo PT Minas, Beatriz Cerqueira, uma das poucas mulheres ocupando, né, as cadeiras da nossa Câmara Estadual. Bia, conta um pouco para a gente de como é para você, mulher, se inserir nesse meio tão masculino. Bem, nós somos 10, né, deputadas em 77. Na legislatura passada eram 6 mulheres em 77. Acho que os números, eles dão conta dessa subrepresentação que nós temos nos espaços da política. Eu visitava antes da pandemia, muitas câmaras municipais com uma realidade de uma vereadora ou nenhuma vereadora nos espaços, né, de poder municipal. Então, essa subrepresentação, ela indica uma sociedade patriarcal, uma sociedade que pensa a política como um lugar dos homens, e, portanto, respondendo à pergunta da Valessa, é um lugar que nos vê, que nos trata como pessoas estranhas àquele ambiente. São ambientes masculinos, são ambientes pensados para os homens, né? E são ambientes que têm uma enorme dificuldade em lidar com mulheres naquele espaço, né? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, não tem uma regulamentação do direito da licença à maternidade, porque até a legislatura anterior, nenhuma mulher no exercício da legislatura precisou, né, ou utilizou esse direito. E nós nos deparamos exatamente com essa contradição nessa legislatura. Uma colega, que é do nosso bloco parlamentar, teve, né, o direito da licença maternidade, mas não tem previsão no regimento interno da casa. Eu acho que isso explica na prática o que eu estou dizendo, né, do espaço de poder pensado para os homens. Então, é um espaço permanente, que ele, para mim, ele é um espaço permanente de violência, de estranhamento, ou seja, não é um espaço que reconheça a diversidade
da sociedade. Hoje nós estamos com o debate, né, das mulheres na política, mas nós temos vários outros grupos sociais que não se veem, não estão ou estão subrepresentados nos espaços. Então, acho que esse debate ele é fundamental porque nós precisamos, por nós mesmos, constituir processos que nos fortaleçam, nos empoderem, para que nós estejamos nesses espaços, porque há uma grande contradição. Nós somos a maioria da população, a maioria das eleitoras, e somos uma ampla, né, uma grande, uma minoria nesses espaços de representação. Isso faz diferença, porque nós estamos, a política é um lugar de representatividade. Cada grupo social, cada grupo econômico, político tem a sua representatividade. E se nós temos tão poucas mulheres, há um desequilíbrio que precisa ser enfrentado. Você citou, Valência, para eu terminar minha consideração, a primeira mulher que o Brasil, primeira e única que o Brasil teve como presidenta da República. Não é? Até na linguagem nós precisamos fazer a disputa, porque a mídia corporativa sempre ridicularizava ou não aceitava presidenta, mas fazia a correção para presidente. A disputa começa na linguagem, a disputa continua na caracterização. A Dilma era caracterizada como os presidentes anteriores nunca eram. Então, nós somos sempre histéricas, nós estamos nervosas, nós estamos... eles também fazem isso, né, de TPM, aquela frase que mais irrita, né, fique calma, como se toda vez que a gente emite uma opinião fosse um nervosismo, né, você tem essa desqualificação permanente, né? A ligação da mulher como objeto sexual, isso foi feito com a presidenta, né, com a famosa plotagem feita num carro, né, e a naturalização com que isso vai sendo tratado na sociedade, né? Então, a misoginia que nós vimos sair do esgoto, né, que é o ódio às mulheres, com que a nossa presidenta, a primeira e única, foi tratada. Então, acho que por tudo isso, 2020 precisa ser um ano também de resposta a tudo isso, com mais mulheres na política, né, porque essa ocupação de espaço é fundamental. Muito bem colocado, Bia. Concordo plenamente com tudo que você disse. Agora, gostaria que as demais meninas se posicionassem acerca das suas opiniões políticas sobre a mulher neste meio. Quem gostaria de começar? Posso sortear? Patrícia? Eu acho de grande importância a mulher na política, como a Bia mesmo falou sobre a licença maternidade. Eu li que na Assembleia não existia banheiros femininos, porque lá era um lugar somente de homens, então eles nunca tinham pensado em ter mulher lá. Então, para que ter o banheiro feminino, né? Então, eles tiveram que se adequar. E por que não mulher na política? A mulher só pode ficar no fogão, só pode ficar lavando roupa, passando, cuidando do filho, levando o filho para a escola. E quem vai garantir os nossos direitos, quem vai lutar por uma sociedade mais igualitária para as mulheres? Porque as leis são criadas somente por homens e a maioria deles, eles não pensam nas mulheres em geral, pensam mais, tipo assim, não pensam somente, tipo assim, na sociedade, não só na mulher, no negro, no indígena, no trans. Então, a gente tem que, tipo assim, pensar em todos, fazer uma política para todos, né? Mas, na maioria das vezes, a mulher, até para ela entrar na política, ela não tem o apoio dos parceiros, da família. Então, para ela fica mais complicado ela ter esse apoio por trás. Porque o homem tem. A mulher vai apoiar, o filho vai apoiar, a família vai dar um grande incentivo. Vai, pai, vai, filho. Né? E a mulher? Será que ela tem esse apoio por trás? O que né, para ela poder entrar? Então, às vezes, a mulher falta incentivo. E ela, por insegurança, ela não entra, ou ela tem certos receios,
medos, e que não deixa ela, tipo assim, ela se impulsionar a tentar mudar algo que ela sabe que se ela, né, almejar mesmo, ela consegue. É isso que eu penso. Gabi, Então, eu lembro do dia do ano passado, quando eu fui convidada para política. Tá dando para ouvir bem? Tá? Quando eu fui convidada, e no momento eu tenho assim, eu senti muita vergonha. Eu falei assim, gente, por que eu? Será que estão me usando? Será que é isso mesmo? E aos poucos eu fui vendo que eu estava tendo apoio tanto da minha família, dos meus amigos, e tá aberto. E daí eu decidi entrar, e tá sendo assim um aprendizado, porque com 24 anos talvez a gente não tenha esse interesse. E nesse momento eu estou estudando, eu estou pesquisando, estou buscando conhecimento o tempo todo. Chama a Simone, chama a Patrícia, chama o Everton, chama o pessoal aqui, todo o pessoal engajado, chama minha mãe também, que é professora, para decidir, para chegar no momento, eu estar preparada, saber o que dizer, saber as coisas que eu quero, saber apoiar as pessoas. Então, acho que assim, é importantíssimo mais mulheres, mais jovens, das mais variedades, raças, crenças, religiões, porque é muito importante. Muito importante que todo mundo tem que ter essa voz, né? Tem que ter esse espaço e buscar, né? Buscar esse espaço e incentivar o outro, que eu acho que é o principal. É isso. com certeza, Gabi. Simone, Bem, me apoiando nos dados da Valessa, a pesquisa que a Valessa fez, e no depoimento da Beatriz Cerqueira, né, que a gente está há muito tempo lutando por um espaço na política e a gente não consegue, é um espaço pequeno e pouco representativo, as mulheres. E as mulheres são 51% da população brasileira, nós somos mais de 50%. E, no entanto, só 12% das mulheres assumem cargo de prefeitas e 13% de vereadoras. Como a Beatriz falou, que tem Câmara que tem uma vereadora, duas, às vezes não tem nenhuma. Então, assim, nós precisamos ter mais representatividade, né? Até porque foi publicado artigos, eu também li, estudei, né, com as meninas pesquisando, a revista Forbes publicou que as mulheres têm um verdadeiro exemplo de liderança quando são chefes de estados. Um exemplo foi no combate ao Covid-19 nos países que são liderados por mulheres, como a Islândia, a Alemanha, a Nova Zelândia, né? Taiwan. As mulheres elas se sobressaíram, porque as mulheres elas têm assim mais empatia ao lidar com os problemas sociais, elas aceitam, como se fala, opiniões tanto de outras mulheres como dos próprios homens. Então elas fazem um trabalho assim de cooperativismo, né? Porque a gente preocupa com o bem-estar social. Então, as mulheres elas são mais empáticas nesse aspecto. E elas não adotam a competitividade, como a maioria do gênero masculino, que eles querem competir, né? E também se contrapõe à postura de alguns líderes que negam o cientificismo, né? A ciência, que aconteceu aí com os países que tiveram casos alarmantes do Covid, que negam a ciência e que são competitivos, né? Então, a mulher, ela, ela precisa ocupar muito mais espaço nessa política. Hoje a mulher não cabe só mais o papel de mãe, né, do lar, ela tem que ocupar esse espaço, é um direito nosso, é um direito social das mulheres estarem nos espaços que a gente possa fazer alguma coisa de benefício para a sociedade, tá? Então, é por isso nós estamos aqui, né? Enfrentando esse desafio, tendo coragem, nos espelhando nas pioneiras que vieram antes de nós e ficaremos como espelho para as que virão depois de nós, né? Então, a gente precisa ter coragem para
para assumir a nossa representatividade, para ocupar esses espaços e para, de alguma forma, ajudar a nossa sociedade a ter uma dignidade, né? Os jovens, as mulheres e todos os gêneros que precisam de espaço e respeito na sociedade. Passo a palavra para a Loli. Passo a palavra para a Loli Coupa. Então, a mulher é mantenedora de muitos lares no Brasil, né? Muitas mulheres assumem essa responsabilidade sozinhas. E também é a grande maioria, como a Simone falou, na hora de votar, né? E a grande minoria na hora de ocupar os cargos eletivos, né? E eu acho que isso por exemplo, por que eu não atuei na política antes? Se eu sempre gostei de política, sempre estudei a respeito, por que só agora, nessa urgência toda, que eu achei de me envolver até o último fio de cabelo e batalhar ainda mais? E mais mulheres precisam disso, mas eu percebi, por exemplo, quando para você se candidatar, se você tiver um cargo como professora, como contratada, aqui em Minas tem outra nomenclatura, você perde esse cargo se você se candidatar. Isso limita o número de mulheres e o número de professoras que podem se candidatar. Porque não vão perder uma parte do que ganha para fazer isso, né? É muito risco, né? Perder um cargo. Então, eu acho que as mulheres são limitadas, as mulheres são levadas a acreditar que o lugar delas não é ali, e eu acho que isso está na hora de mudar. Por isso que eu estou engajada, por isso que eu aceitei esse desafio. Porque eu acho que é sim nosso lugar de fala, é sim nosso lugar de ação. Não pode ser, as coisas referentes às mulheres não pode ser discutida só por homens. Né não? Agora acho que a Valessa tá com problema na internet. Voltou. Valessa, tá contigo. Valessa, o microfone. Estava falando que a minha internet está uma maravilha hoje, mas que eu preparei umas perguntas aqui para vocês. Vamos lá? Patrícia, para você, qual a importância da mulher na política? Para mim, a importância da mulher na política é enorme. Porque, como nós já dissemos anteriormente, né, a mulher, ela lutou muito, muitos morreram, muitos foram executados, muitos brigaram, para nós termos o pouco que temos hoje. Para nós termos o direito ao voto, mas nós temos o direito de serem eleitas. Então, eu acho que a mulher hoje, o lugar dela na política é enorme, porque ela vai poder ser eleita, ela vai poder colocar o que ela acredita, os projetos dela em pauta, e ela vai poder defender os seus ideais. Mas, para que isso aconteceu hoje, teve muita história atrás, né? Igual temos um exemplo da Marielle Franco, né? Que quando ela tocou nas feridas, ela foi exatamente executada, né? Que era que ela lutava pelas minorias, pelo povo favelado. Então, realmente, ela fez a diferença. Então, a gente pensa até onde nós podemos ir sem a gente ter a nossa vida em risco, né? Por a gente estar lutando pelas coisas que vão melhorar um país, um município, um estado, né? Então, eu acho que o lugar da mulher é na política, na onde que ela quiser, e ela tem que lutar mesmo.
Exatamente, o lugar da mulher é onde ela quiser. Concordo plenamente. Gabi, por que temos poucas mulheres na política? Eu acho que é pela essa questão da gente ser diminuída, às vezes ser cortada de, por exemplo, do trabalho. Pensa, uma professora não poder exercer a função dela na política, porque ela pode perder o emprego, ela não pode se arriscar. Então, acho que a gente é privada, sabe, de algumas coisas. Não, isso não é coisa de mulher, isso não é o certo. E acho que já está na hora de quebrar todas essas ideias, de o pessoal ver a nossa postura, a nossa capacidade, e a gente tem muito para mostrar, a gente pensa muito bem, a gente desenvolve projetos muito bem, a gente tem uma estratégia bem diferenciada, às vezes assim, não estou diminuindo o homem, mas a gente tem uma estratégia que a gente consegue pensar de onde que vem vários pontos, o que vai acontecer, o que pode vir depois, quais são os riscos, e isso eu acho que é o principal, que é o que falta. A gente precisa juntar todas as mulheres, uma questionar a outra, uma incentivar a outra, e até chegar, até muitas quererem participar, não só uma entre duas, às vezes um grupinho de 5 amigas, não, vamos todas participar, vamos todos entrar, vamos estudar juntas, eu acho que é isso. E principalmente a mulher negra também, é importantíssimo a mulher negra estar na política, falar o que ela pensa, porque a gente é questionada, 2 vezes mais, é diminuída 2 vezes mais, é privatizada muito mais. Então, acho que a gente precisa de dar essa voz, de ter esse espaço para que outras pessoas possam nos ouvir e representar também, né? Que uma mulher negra lá em cima é um incentivo para mim, eu sou um incentivo para uma criança que está começando, que está crescendo, às vezes por um penteado, por um cabelo, acho que é importantíssimo. É isso. A propósito, Patrícia e Gabi, vocês são as duas primeiras mulheres negras que eu tenho convívio que são candidatas a um cargo público, Que bom. a um cargo político público. A gente está muito animada, tem muita esperança nessa parte, Vai dar tudo certo. se Deus quiser. Simone, por que a mulher precisa se conscientizar e ocupar espaço na política? Liga o microfone, Simone. Ainda está desligado o microfone. Vai. Pronto. Ok? Bem, ocupar o espaço na política não quer dizer uma competição entre gêneros, né? Não é que a gente seja melhor ou pior do que o gênero masculino, né? Na verdade, é para fazer uma desconstrução de uma ideologia arraigada há tantos anos, né? Que desvaloriza a mulher, que o lugar da mulher não é na política, a mulher não pode ter decisões, né? Não sempre falam que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por que ela não pode estar ao lado desse homem? Porque ela tem que estar atrás desse homem, né? Porque ele pode estar do lado e todo mundo junto construir uma sociedade melhor. Então, por isso a educação é tão importante, porque essa ideologia que está no inconsciente coletivo, de que a mulher não pode ocupar esses espaços, que a mulher é frágil, que a mulher não tem competência, é um discurso que ele é reproduzido tanto pelo gênero feminino como pelo masculino. Tá? Não é só homem que fala isso, tem muitas mulheres também. Então, isso tem que ser desconstruído. Por isso a educação é muito importante. Tá? A educação básica, a formação, que dê empoderamento às mulheres, que elas acreditem no poder delas, né? Se elas podem administrar tão bem uma casa, né? A família, os filhos, a escola, ser professora, ser mãe, esposa, amante, ser tudo, elas também têm competência para estar no poder e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, quer dizer, a gente tem que se apropriar do espaço que nos foi negado há tanto tempo, né? Há muitos anos. Então, olha aí a trajetória, pouquíssimas mulheres nós temos representando a nossa classe na política, né? Então, isso aí é uma coisa do passado, a gente tem que mudar isso, e na minha opinião, a educação é um meio pelo qual a gente pode fazer essa transformação. Tá? Então, eu como professora, né, como construtora de outras pessoas, que nós estamos aqui para nos construir,
acho que eu tenho essa obrigação social de me envolver nessa causa, né? Já que eu tenho conhecimento, vontade, disposição e, como dizem muitas amigas minhas, coragem. Vamos levantar essa bandeira e vamos buscar o nosso espaço, que, como falou a Patrícia, é aonde a gente quiser estar, e a gente tem esse direito. Muito bom. Loli, o que pode mudar na sociedade com a inserção da mulher na política? Caramba! Agora sim. Eu acho assim, o fato da gente ter tido uma presidenta tirada do cargo como foi tirada, sem inocentemente, né? Já ficou provado que ela era inocente, que ela não deve nada. Tive uma aula com ela esses dias, fiquei extasiada de ver a inteligência. Ela estava falando sobre economia. Eu tirei o chapéu para Dilma. Eu acho que é isso que ver isso que me motivou a me infiltrar mais e mais na política. Porque é uma injustiça tão grande, sabe? Porque foi tão difícil uma mulher chegar nesse patamar para ser tirada desse jeito, para passar por tudo que passou, como a Bia bem lembrou, todas as coisas horríveis que falaram sobre ela, aquela coisa, aquele adesivo no carro, na bomba de gasolina, coisas horríveis, horríveis. E, gente, se a gente, enquanto mulher, não se unir, não vai a lugar nenhum. Porque depois que a Dilma caiu dessa forma, pelo golpe, o que a gente vê mais falar é feminicídio. Essa palavra se tornou pública e comum em qualquer lugar, porque existe e está cada vez maior. O machismo, que está cada vez mais exacerbado. E eu acho que muitos... eu gosto muito de fazer parte do coletivo Mulheres em Resistência, e acho que surgiram muitos coletivos de mulheres em resistência pelo Brasil afora. Porque o que a gente está passando agora não é brinquedo, não. É muito, muito sério. São 100 mil mortes, gente. Nós que somos mães, como que a gente lida com mais de 100 mil mortes? Então, gente, eu acho que é imperativo, sabe, a gente se unir em torno desses mandatos, já que a gente tem essa oportunidade. Né? Porque demorou pra caramba pra gente poder votar. E tá demorando demais pra gente ocupar os espaços na política. Então, que revés que a gente sofreu sirva pelo menos para isso, para que mais pessoas se engajem para a gente ir à luta. É isso. Lula livre. E fora Bolsonaro. Bia, o que você diz para essas pré-candidatas? Você que já conhece um pouco aí de cada uma, conhece a nossa região, conhece o trabalho do coletivo, aqui todas fazem parte do coletivo Mulheres em Resistência. O que você nos diz? Bem, primeiro eu quero enaltecer essa iniciativa de coletividade, né? Eu fui candidata pela primeira vez em 2018, uma candidatura que foi construída a partir de uma necessidade de ocupação do parlamento, né? Minha trajetória é uma trajetória sindical, e nós, a partir de 2016, principalmente, passamos a viver duras derrotas que vieram do parlamento. Do golpe, que foi parlamentar, votado no parlamento. No mesmo ano, nós perdemos na discussão da PEC 241, que foi aquela do congelamento de todos os investimentos por 20 anos. Na sequência, uma reforma trabalhista que colocou o Brasil, retrocedeu em 80 anos, né?
aquilo que nem a ditadura civil-militar fez, que foi a destruição da CLT, o governo legítimo do Temer fez. Na sequência, nós perdemos o pré-sal, né, que vinha para a saúde e para a educação, né, e fomos perdendo recentemente uma votação que destruiu a Previdência como um direito, né, que foi a reforma da Previdência, tudo isso votado no parlamento. Então, essa necessidade da classe trabalhadora ocupar esse espaço não é um debate acessório, é um debate de luta de classes, e as mulheres ocupá-lo também não é uma discussão acessória da luta de classes, faz parte da luta de classes. Então, a nossa candidatura foi construída dessa necessidade, né? Eu que sou da educação, a necessidade da disputa da nossa agenda como servidoras públicas, porque a nossa vida é muito definida no parlamento, né? A gente perde direitos no parlamento, a gente avança em votações no parlamento, então veio dessa construção, como vários movimentos sociais, né, me comprometendo com pautas muito concretas. Mas eu queria compartilhar com vocês que esse espaço foi um espaço muito difícil, porque a política, esse espaço da disputa eleitoral, não é um espaço solidário. Então, eu senti muito essa ausência de solidariedade, eu que venho de uma trajetória de pastoral da juventude, né, então eu tenho uma outra referência, né, de um espaço de mais fraternidade, de construções coletivas. Então, a ausência da construção solidária é uma solidão muito grande. Então, primeiro eu diria isso, a necessidade do fortalecimento de coletivos, né, eu acho que esse é um primeiro ponto. Por isso, a nossa iniciativa de criar uma rede que possa fortalecer candidaturas populares, né? Porque a gente fica muito sozinho nessa disputa, que ela tem um poder econômico avassalador, que uma das meninas disseram mesmo, né? Muitas vezes utilizam as candidaturas de mulheres para cumprir cota, né? Para juntar o voto, para dar a legenda, mas não há um investimento igualitário, né? Para uma disputa do voto. Então, essa questão da coletividade. E segundo, nós precisamos cada vez mais na sociedade fazer estes debates, porque é um debate de representatividade. A política, ela tem sido trabalhada, né? Uma ideia que vem no mundo inteiro da negação da política, de que a política é algo sujo, corrupto, as pessoas devem se afastar dela. O bom é o não político, aí a gente vê uma onda de empresários, homens brancos, ricos, que vêm com o discurso da não política e ocupam, né, o espaço da política, nada mais político do que o discurso da não política. Então nós precisamos resgatar essa discussão de representatividade e das mulheres na política, porque nós temos o direito de fazer essa disputa nos parlamentos, né? Então eu diria para vocês, primeiro, muito bem, parabéns, é isso mesmo, cada um vem de um lugar, cada um tem uma história, cada uma tem uma caminhada, e todas essas caminhadas são importantes. E não quero ninguém dizendo por mim, eu quero ter quem me represente do meu lugar nesses espaços que decidem a política, né? Porque no final, quem diz por mim não sabe o que eu passo. Quem diz pela educação e não é da educação, não sabe o que nós vivemos, não sabe o que é o cotidiano de uma sala de aula de 40, 50 alunos, não sabe o que é um salário sempre indecente diante do quão honrada é a profissão. Então, esse debate de representatividade precisa ser disputado, e eu espero que em 2020 nós possamos cada vez mais responder a todas essas violências com mais mulheres nos parlamentos, com mais mulheres presidindo partidos políticos, com mais mulheres presidindo sindicatos. Eu estou falando do lugar que eu estou, né? Mas por mais mulheres em espaços de definição, de definição, né? Não espaços acessórios em que nós somos colocadas para a composição. Né? Espaços com, no mínimo, igualdade, né? Quando eu era presidenta da CUT, eu fui a primeira mulher a presidir a CUT no estado, era um cansaço, porque
eu olhava para mesas só homens convidados. E eu passei a perguntar para as pessoas, não tinha nenhuma mulher? Nenhuma mulher saberia falar de conjuntura? Nenhuma mulher sabe falar sobre esse assunto? E eu passei, inclusive, a ter um comportamento até arrogante, porque eu via determinados espaços só de homens, eu passei a me oferecer. Eu vou aí também. Né? Então, assim, não é um processo fácil, porque a gente vive numa sociedade que, além de que o patriarcado faz parte do capitalismo, então a gente vai estar sempre quebrando muros, vai estar sempre empurrando a porta para entrar, mas isso é fundamental, porque se nós não fizermos isso, a próxima geração terá menos condições de ocupação no espaço. Então, lá na Assembleia, eu já fiz algumas observações que eu acho que a nossa tarefa, como 10 deputadas, é fazer com que a próxima legislatura tenha mais mulheres e que aquele ambiente seja cada vez mais um ambiente de mulheres e homens, não um ambiente de homens em que a mulher tenha sempre que se adequar. Né? Quando eu presidi a CUT, nós começamos a fazer camisas bordadas, porque era insuportável usar aquelas camisas feitas, uma unissex para homens, né? Então tem uma geração aí de camisas bordadas, eu falei assim, não é possível, não aguento mais. Mas é um detalhe, né? Mas é um detalhe que não é um detalhe de ocupação de espaço. Então tem uma geração aí de camisas bordadas, CUT, que valeu muito a pena. Então eu diria isso, gente, essa disputa que ela é essencial e que nós precisamos fazê-la. E felicitá-las, né, pela decisão de se colocarem como pré-candidatas nesse momento para fazer essa disputa de representatividade e contem comigo nessa caminhada, porque eu acho que a gente precisa se fortalecer e a gente não se fortalece sozinho. Isso eu já aprendi, né? A gente se fortalece caminhando mais junto. Né? Eu não me diminuo quando eu falo do trabalho da Leninha, que é uma deputada estadual excelente. Eu não me diminuo quando eu compartilho um trabalho, ou, como eu já fiz, defendo a atuação da deputada Andréia de Jesus. Né? Eu não me diminuo quando eu acompanho, compartilho, curto o trabalho da Marília Campos. Né? Então, esses espaços eu já aprendi, eu não perco nenhum voto quando eu faço isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o que as pessoas esperam da gente são ações cada vez mais coletivas e cada vez menos individuais. E eu acho que a gente quebra muros e abre portas com essa força coletiva. Só isso que eu queria dizer. Meninas, algumas de vocês gostariam de fazer alguma consideração? Quem vai primeiro? Eu, a Loli. Pode ir, Simone, você já começou, pode Posso ir. falar, Valessa? Pode, daqui a A pouco a Loli está gente com o passa para a microfone Loli. desligado. Então, voltando aos dados, nós somos mais de 51% da população do país. Então, olha o poder que nós temos na mão de transformar, né, esse cenário político. Nós podemos transformar o cenário político, nós podemos transformar o nosso país. Depende da vontade, da coragem, né, da coletividade, como falou a Bia, da união. Tá? A gente tem que se unir nessa causa. A gente não pode ficar caladas diante de tantas injustiças sociais, de tanta desvalorização, não só da mulher, como dos idosos, das crianças, dos jovens. São muitas classes que são subjugadas, desvalorizadas, desrespeitadas. Né? E é o trabalhador que sustenta esse país, com o suor do seu trabalho, com o pagamento dos seus impostos. Então, o trabalhador ele tem direito à dignidade. E a gente pode fazer isso. A gente pode ajudar de alguma forma que o nosso povo, tão sofrido, que mora num país tão rico, tão maravilhoso, não usufrua dessa riqueza. Só trabalhe para produzir a riqueza para uma minoria usufruir. Né? Então, eu acho que é chegada a hora da gente realmente se unir, fazer essa coletividade,
ter essa representatividade. Esse espaço já foi nos negado há muito tempo e a gente não pode mais permitir que isso continue acontecendo. Então, vamos criar força, coragem, nos unir e vamos trabalhar para uma sociedade melhor. Tá bom? É a minha contribuição. E se você vai falar alguma coisa sobre as nossas perspectivas? Sim, Vai falar podem ficar à agora? vontade. Tá, então tudo bem. Então passa a palavra para a Loli, Vai lá, né? Lori. Ou pode falar das perspectivas agora? Vamos passar para lá, depois a gente volta. Eu quero agradecer muito a Beatriz por se dispor a vir falar conosco e falar que eu pedi a palavra de novo para falar do coletivo. Coletivo é sempre uma coisa assim de expertise de vários saberes que se juntam. Aqui em Guarané, nos últimos, surgiu outros coletivos, além de ser coletivo de resistência e política. A gente tem um coletivo de mulheres empreendedoras que batalham junto, que lutam junto. Então, é assim, eu acho que no coletivo a gente se fortalece e o coletivo de mulher é muito, muito necessário. Vários coletivos, que são coletivos bem alinhados e que atuem na vida e na política simultaneamente. Obrigado, Beatriz. Palavra aberta. Vou abrir aqui para falar um pouco das minhas perspectivas políticas. Eu desejo que a política, a partir de agora, com o pessoal que entrar, o pessoal novo, que tenha uma política assim, sem conflitos, sabe, com menos conflitos partidários, uma equipe que trabalhe focada assim na população, que a gente possa resolver os problemas de fome, de miséria, de dificuldade, uma melhora até para os jovens também, que a gente não tem muito espaço, não tem muito lazer, não tem muito lugar de fala, mais respeito com os jovens, com aquele menino que está na rua de boné. Vamos dar uma observada, ver se ele está mesmo fazendo alguma coisa errada. Vamos, assim, mais atenção, penso mais isso, mais um foco, trabalho para a gente também. E menos, acho que principalmente essa briga de partidos, que acho que é o pior, que é o que atrapalha mais, que às vezes a população fica muito esquecida, a sociedade, e a gente precisa resolver os problemas da sociedade. Não só os problemas pessoais, mas sim os problemas assim, em conjunto. É isso. Patrícia tinha aberto o microfone, né? Fique à Sim. vontade. Então, queria falar sobre a força do peão, né? Na verdade, os trabalhadores são os peões que faz o Brasil crescer, né? E que quando a gente se der conta dessa força que nós temos, tipo assim, dessa união, aí sim nós vamos fazer a grande mudança. Porque o que acontece? Conflito entre o grupo, entre o outro, entre um e o outro. Então, tipo assim, às vezes o que tem que se unir não se une, né? Então a gente tem que parar de pensar unitário e pensar mais no coletivo. Pensar, tipo assim, o que o nosso grupo vai ganhar se nós nos unirmos, né? As minhas perspectivas políticas, né? Fui convidada, me filiei ao partido esse ano. Então, eu sou professora de educação infantil, então eu vejo que eu posso melhorar no ambiente que eu estou na educação infantil, que é uma fase que, tipo assim, nós somos considerada basicamente como um nada, né? Muitos pais não conseguem chegar à educação infantil como uma escola, e sim como, ele tá lá, tá fazendo alguma coisa. Então eu penso em fazer, tipo assim, como o vereador pode atuar nessa parte? Como que ele pode, tipo assim, atuar numa associação de pais? Como ele pode numa associação de moradores? Como que nós podemos
auxiliar nos problemas típicos da nossa cidade. Igual os jovens fazem faculdade na nossa cidade, né? Moramos no município de Utupé, e vai embora. Então, tipo assim, nós perdemos vários jovens todos os anos. Por quê? Não tem emprego. Mas por que não tem emprego? Por que ninguém vem para cá? Por que as empresas não querem vir para cá? Então, vamos atrair essas empresas, vamos atrair esses jovens, vamos atrair essas diferentes culturas, vamos, tipo assim, trazer alguma coisa que esse jovem possa ficar, né? Porque, tipo assim, são coisas que a gente pensa assim, mas ele tá indo embora porque lá São Paulo é grande, Rio de Janeiro é grande, né? Mas não, gente, ele tem que ficar aqui, ele capacitou, a família dele está aqui, vamos deixar esse jovem aqui, né? Ele vai trazer benefícios para a cidade, né? Então é mais ou menos isso. Desculpa, o microfone desligado. Fui confirmar que a rede da Simone parece ter caído, porque ainda não tem solicitação dela para voltar à live. Mas se aparecer aqui, a gente insere. Alguém mais deseja fazer algum comentário? Meninas, alguém? Bom, então podemos encerrar? Bom, então agradeço a todas vocês que toparam entrar nessa comigo, nessa live. Bia, muito, muito grata por você ter se disponibilizado em nos ouvir, em nos ensinar, porque você tem muito que nos ensinar. Você já está nessa trajetória há muito mais tempo que nós só temos a aprender. Então, só agradeço mesmo a todas vocês. Desejo que a gente possa se unir cada vez mais, que a gente possa ocupar mais espaço para que a mulher tenha seus direitos efetivados. E para que, aos poucos, mais mulheres possam se dar conta do seu poder. Então, muito obrigada, meninas. Boa noite a todas. Obrigada, boa noite. Boa noite, sempre à disposição para as lutas. Boa noite, muito obrigada, Beatriz. Fiquei encantada. Valeu. Seu trabalho pelos mineiros, pelas mineiras, né? E isso nos faz ficar, tipo assim, queremos ser como exemplo, né? Queremos, tipo assim, fazer, tipo assim, essas lutas nos dá incentivo, né? Que é dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam no Facebook. Que possamos nos encontrar em breve novamente. Boa noite a todos, pessoal. Fora Bolsonaro. Boa noite. Bora.